Olá, tudo bem? Está no ar o seu boletim informativo desta sexta-feira, dia 19 de dezembro. Hoje nós abrimos o boletim um passo mais próximos da liberação da vacina contra a Covid-19. Isso porque na tarde de ontem o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que libera 20 bilhões de reais para o Plano Nacional de Vacinação. Além da compra das vacinas, a medida abriga também o custeio dos insumos para financiamento de toda a campanha no Brasil. Vamos ver. A assinatura da medida provisória aconteceu durante a cerimônia de posse do novo ministro do Turismo, Gilson Machado, no Palácio do Planalto. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, a intenção é que a vacina, assim que for autorizada, chegue de forma rápida aos brasileiros. Tão logo tenhamos uma vacina certificada pela Anvisa, ela estará à disposição de todos no Brasil, de forma gratuita e voluntária. Em uma sessão remota no Senado, o ministro da Saúde informou que 3 grandes laboratórios vão disponibilizar a vacina ao Brasil em janeiro. Nós estamos falando de 500 mil doses da Pfizer em janeiro, 9 milhões de doses do Butantan em janeiro e 15 milhões de doses da AstraZeneca em janeiro. Se nós somarmos esses três números, nós vamos ter 24 milhões e 700 mil doses em janeiro. O ministro destacou ainda que o consórcio COVAX Facility, coordenado pela Organização Mundial de Saúde e que tem a participação do Brasil, deve disponibilizar doses de vacinas de outros laboratórios assim que forem aprovadas para o uso. Além da vacina, os 20 bilhões de reais vão servir para comprar seringas, agulhas, custear a logística e todos os outros gastos necessários para imunizar toda a população. Embora a MP tenha sido enviada ao Legislativo por se tratar de crédito extraordinário, os recursos já estão disponíveis para o Ministério da Saúde. Especialistas ouvidos pela Comissão Externa de Acompanhamento à Covid da Câmara dos Deputados defendem o retorno das aulas no começo de 2021. Eles afirmam que a presença de crianças nas escolas não agrava o índice de contágio da Covid, desde que sejam tomadas medidas de higiene e segurança. Veja. 2 médicos pediatras ouvidos pela Comissão Externa de Acompanhamento à Covid citaram estudos e a experiência de outros países para lembrar que a presença de crianças nas escolas não agrava o índice de contágio da Covid, desde que sejam tomadas medidas de higiene e segurança. Diferente do que se supôs no início da pandemia, as crianças não são super disseminadores da doença, elas não são as responsáveis por levar o vírus para todo o lado. Pelo contrário, as crianças se infectam cerca de 2 a 5 vezes menos do que os adultos e o risco de se infectar é menor quanto mais jovem a criança. As crianças são muito mais obedientes que os adultos e aquelas que precisaram usar máscara usam muito melhor e com uma adesão muito melhor, inclusive, do que os próprios adultos. Na Europa, hoje, o consenso é que quando houver necessidade de fechar as escolas, e isso eventualmente é necessário, essa não é a primeira medida, mas sim a última das medidas, e todas as outras são restritas no sentido de preservar o acesso das crianças a esse ambiente escolar. Secretários estaduais de educação explicaram como tem sido feito o retorno das aulas presenciais e confirmaram que as escolas que já reabriram tiveram bons resultados. No dia 8 de setembro, nós liberamos a volta às atividades presenciais. Então, desde o dia 8 de setembro, nós temos hoje aí aproximadamente 2.800 escolas com atividades no estado de São Paulo. Não tivemos um caso, não tivemos nenhum caso, doutor Luiz, cara deputada Carmen, cara deputada Adriana. Nós não tivemos nenhum caso de transmissão dentro das escolas, nem nas públicas e nem nas particulares. Mas o presidente da Undime, que representa os municípios, alertou para a necessidade de apoio para as redes municipais. Segundo ele, muitas cidades pequenas não têm condições de custear sozinhas o investimento necessário para adaptar as escolas para a retomada das atividades em 2021. Porque nós temos transporte escolar, nós temos toda uma base aí que precisa ser pensada, senão de novo cai no âmbito dos municípios. E, senhores parlamentares, o município é
a parte mais frágil desse processo. A secretária do Ministério da Educação citou os investimentos feitos pelo MEC até agora, tanto para kits de higiene quanto para obras de readequação. O aporte de recursos que a gente fez, foi inicialmente de 615 milhões. A gente está ampliando agora esse aporte, está reforçando esse aporte mais 45 milhões, Lembrando que a decisão, o Ministério da Educação tem o papel de aportar esse apoio técnico e financeiro, então, mas a decisão da retomada é mesmo respeitando a autonomia prevista, já discutimos isso várias vezes com o DIN e o CONSED, é sempre reforçada essa questão do respeito à autonomia dos estados. Parlamentares e especialistas alertaram que não vai dar para esperar a vacinação das crianças para a retomada das aulas presenciais. Eles lembraram que os prejuízos pelo fechamento das escolas vão além da evasão e do déficit educacional. Abuso, maus tratos, uso de drogas, violência de todo tipo está afetando as crianças. Além das desigualdades, muitas mães estão tendo que deixar seus empregos, não tem creche. A gente vê um monte de criança em farol, vendendo bala no shopping, na praia, em qualquer lugar, menos na escola. E isso é muito assustador, porque a ausência da escola traz inúmeros problemas sociais. A gente não pode permitir mais um ano sem educação. O Brasil está indo na contramão do mundo. Aqui se abre tudo menos escola. O mundo abre escola e depois o resto. E lembrando que ao encontro do que se discutiu em Brasília, nesta terça-feira o governo do Paraná confirmou numa coletiva de imprensa que a partir do dia 1º de fevereiro de 2021, as aulas devem ser retomadas na rede estadual de ensino. O sistema, é claro, funcionará com restrição de 8 a 10 alunos presenciais por turma, com as aulas sendo aplicadas por meio do sistema híbrido, que é quando os estudantes acompanham uma parte das aulas em sala e uma parte online. A data, no entanto, ainda pode ser alterada, conforme afirmou o secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, de acordo com a evolução da pandemia no estado. Agora o assunto é polêmico. Lembra lá no começo da pandemia que enquanto os países como a Itália e a Espanha empilhavam os mortos por Covid, a Suécia ia contra o isolamento, alegando que com isso faria com que as pessoas adquirissem imunidade mais rapidamente? Pois é, as consequências vieram, viu? Na tarde de ontem, o rei do país, Carl XVI Gustaf, declarou em rede nacional que o país fracassou diante da Covid-19. Ao contrário da maior parte dos países do mundo, desde o início da pandemia, o governo sueco limitou-se a recomendar aos cidadãos que lavassem as mãos com frequência e que guardassem certa distância ali em lojas, bares, escolas e restaurantes, que permaneceram abertos durante quase o ano todo. O uso de máscaras foi recomendado somente nos hospitais. Resultado? Déficit de leitos de UTI na capital Estocolmo e mais de 1.700 mortes por Covid somente na semana passada. Para se ter uma ideia, países como a Finlândia e a Noruega, que ficam bem próximos da Suécia, registraram média de 100 óbitos no mesmo período. O boletim informativo fica por aqui. Até mais!